Olá, eu sou Benício Filho da Atlantic Hub e estou aqui neste mês falando no blog do Eurodicas sobre o perfil de empreendedores brasileiros empreendendo em Portugal. Quem são os brasileiros e como eles empreendem nesse país que tem acolhido ao longo dos anos centenas de milhares de brasileiros? Em uma pesquisa realizada no começo dos anos 2000, pelo CNPq do Brasil, a gente percebia que muitos brasileiros que internacionalizavam ou que buscavam empreender em Portugal, basicamente se instalavam em segmentos de serviço ou pequenos comércios. Mudou bastante a forma que os brasileiros têm empreendido nesses últimos 4 anos em Portugal, em especial no pós-pandemia. E aqui, ao longo desse vídeo, eu quero destacar para você alguns elementos que ajudam a entender como os brasileiros têm empreendido em Portugal, mas também colocar para você algumas dicas importantes para você que deseja levar o seu negócio, levar a sua empresa para Portugal ou mesmo mudar de vida e começar a empreender em Portugal. Como disse, eu sou Benício da Atlantic Hub. Visite o nosso blog, conheça como a Atlantic Hub tem apoiado centenas de empresas nesse processo de internacionalização, mas aqui também no blog do Eurodicas você tem muitos artigos que recorrentemente eu tenho escrito sobre essa jornada que é empreender em um país diferente, em um país que, embora tenha uma cultura que se assemelha à brasileira, tem as suas diferenças que não podem ser ignoradas. No último artigo que eu publiquei no Eurodicas, eu também dei dicas sobre setores interessantes para internacionalizar ou empreender. E também um bom artigo para você estudar é o artigo que eu falo sobre um case no setor de cosméticos. Não perca, tem bastante coisa boa no blog do Eurodicas e todo o artigo acompanhado de um vídeo para que você aprofunde o tema, levando sempre um olhar da prática no empreender em Portugal. Falando dessas diferenças dos últimos anos, quando eu me debruço a olhar o modelo em que brasileiros têm empreendido em Portugal, 2 movimentos eu quero trazer para você como bastante relevantes. O primeiro é a primeira, grandeza de brasileiros que foram para Portugal, que já estão ali completando seus 10 anos de negócios criados. E eu vou me atentar sempre a esse olhar sobre empreendedores. Essa primeira leva de brasileiros, eu confesso, muitos deles não se planejaram muito, não estudaram muito, foram até em função do chamado mercado da saudade. Eu vou falar um pouquinho sobre esse mercado da saudade, um pouquinho mais adiante também nesse vídeo. Mas esses brasileiros começaram a construir negócio e esses negócios, por sua vez, uma pequena parte deles prosperaram. Imagine que há 10 anos atrás a taxa de sucesso de empresas brasileiras abertas por brasileiros em Portugal não chegava a 20% depois de 2 anos, quando analisados a sua vida, a sua estrutura financeira ou a continuidade desses negócios. Mas esses brasileiros que empreenderam nesse corte histórico que eu estou fazendo, foram muito importantes para construir um primeiro ecossistema de brasileiros empreendendo em Portugal. Por coincidência, há 10 anos atrás, a Atlantic Hub também nascia, olhando esse universo de brasileiros empreendendo em Portugal e iniciando a colocar no mercado uma possibilidade de estudo de mercado e de uma jornada estruturada com os nossos consultores. Como disse, esses brasileiros criaram uma primeira estrutura de brasileiros empreendendo em Portugal e hoje a gente percebe que inclusive algumas associações em Portugal já estão em seus quadros com muitos brasileiros que tiveram sucesso e já fazem parte do ecossistema de negócio. Esse é um ponto interessante porque inclusive nós da Atlantic Hub temos hoje em Portugal uma base em Oeiras que também está ligada à Rede Nacional de Incubadoras, o RNI. Vejam só, tanto é verdade esse fato que eu comento com vocês que nós mesmos construímos essa jornada.
Hoje, além de ajudar e auxiliar empresas brasileiras a internacionalizarem com uma metodologia nossa, nós também estamos conectados a toda a rede de fomento europeu. Não apenas com a base física, onde muitas empresas se instalam, mas também participando desse ecossistema. O caso da incubadora que eu acabei de comentar. Como comentei com vocês, esse é um primeiro movimento. O segundo movimento que eu quero chamar a atenção é o pós-pandemia. E no pós-pandemia, nós percebemos alguns movimentos que também mudaram a forma dos brasileiros empreenderem. Hoje, o grande movimento de empresários e empresárias que querem levar os seus negócios para Portugal e que efetivamente abrem empresas, estão em segmentos muito mais versáteis. É o caso, por exemplo, do turismo, onde muitos brasileiros empreendem desde a agência de turismo propriamente dito, ou de receptivo de outros contingentes que vêm do Brasil para visitar os países europeus, mas aqui em especial Portugal, ou ainda tendo como ponto de partida o movimento do turismo, mas empreendendo em lugares como setores de alimentação, setores de bares, ou ainda serviços para o turista que está lá em Portugal. Outro ponto que eu chamo a atenção são as empresas de tecnologia. Essas, por sua vez, ganharam grande preponderância nesse pós-pandemia, até em função da alta digitalização que muitos países europeus estão vivendo, e Portugal não está distante disso. Portugal tem investido grandes volumes de recursos na digitalização da economia, e a gente tem percebido isso na prática, dado ao volume de empresas de tecnologia que nós temos internacionalizado. Se o setor de turismo atrai, seja pela sua pujança, Lisboa, por 3 anos seguidos, é a capital europeia que mais recebe turistas do mundo, é lógico, estou falando aqui de Europa. O setor de tecnologia atrai diversos empresários e empresárias para suas mais diversas áreas, seja cibersegurança, hunting, fábrica de software ou mesmo produtos proprietários. Só que a gente também não pode esquecer atividades esportivas, por exemplo, que talvez não sejam tão comentadas, que atraem muitos brasileiros para empreenderem. Eu estou falando aqui desde escolas de esportes, academias ou ainda algum serviço específico nessa área de bem-estar e saúde. Bem-estar e saúde saiu da pandemia como grande setor, tanto de investimento público quanto de investimento privado. Se existiu uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que o cuidado com a própria saúde deveria estar no centro de muitas ações. A gente percebe isso também nesse movimento empreendedor, inclusive tendo brasileiros aí como grandes pilares nessa visão de empreender nesses segmentos. Serviços, tecnologia, comentei de bem-estar social, e eu também gostaria de comentar da área médica. Temos recentemente feito alguns estudos nesse segmento, inclusive com um último estudo neste mês de setembro de 2024, na área de saúde, mais voltada ali à clínica médica, mas também com pé na pediatria. E esses estudos que a gente tem feito para esses clientes no Brasil têm apresentado oportunidades relevantes, tanto para quem deseja empreender nesse segmento, como quem deseja clinicar num país europeu. Importante destacar que não é também uma jornada que não tem os seus desafios. Esses profissionais, não só os médicos, mas como advogados, engenheiros, têm um rito para revalidar os seus certificados. Cada um deles com a sua própria complexidade, mas em alguns casos passa de 2 anos o processo de revalidação. Então não é simplesmente se mudar para Portugal e começar a clinicar. Tem que se planejar no médio prazo para que isso se torne uma realidade. Para fechar esse vídeo, para esse nosso artigo do mês de setembro no Neurodicas, peço para você também deixar o seu comentário, interagir conosco, seguir os materiais da Atlantic Hub e, é lógico, se tiver interesse em entender como nós podemos apoiá-lo, marque um momento que o nosso time comercial vai estar preparado para te ajudar. Só queria comentar que eu estou aqui com a camisa da Missão Web Summit. A Missão Web Summit é um movimento que a Atlantic Hub lançou há 8 anos atrás, levando brasileiros para conhecer
o ecossistema de empreendedorismo em Portugal e que completa esse ano a sua 8ª edição. Somente a missão Web Summit da Atlantic Hub já levou para Portugal mais de 2.000 brasileiros. Então fica aqui a dica, caso você queira conhecer como funciona participar da missão Web Summit, talvez para 2024 vai ficar difícil, mas para 2025 você já põe no teu radar, já compra o pacote técnico que a Atlantic Hub oferta, para que você possa participar dessa que é a maior imersão do mundo no Web Summit. Vale a pena, porque abre a sua mente para inovação e para oportunidades. Para fechar esse vídeo, para fechar esse conteúdo, mercado da saudade. O mercado da saudade é conhecido como um mercado que se refere a produtos de origem dos seus países, da onde esses imigrantes vêm. No caso do Brasil, a gente está falando de produtos típicos do Brasil. Os mais conhecidos talvez sejam tapioca, açaí, mas esse mercado da saudade hoje em Portugal conta com mais de 200 itens. Importante ressaltar, dos mais de 500 mil de brasileiros que vivem hoje em Portugal, Lisboa e Porto concentram a sua grande maioria, com destaque para Braga, que 78% da população são de brasileiros. Lisboa e Porto concentram a grande maioria, mas somente Lisboa e Porto dificilmente faz uma empresa ou transforma uma empresa que trabalha com o mercado da saudade num negócio lucrativo. Uma coisa é ter uma chamada lifestyle company, né? Uma empresa que você faz para pagar ali as suas contas, para você viver em função dela, não há nada de errado nisso, mas quando a gente fala em construir negócios, a gente sempre olha negócios que alcancem patamares maiores e que se transformem em empregadores. A nossa visão de negócios são negócios que impactam realmente a sociedade. E aqui vai uma atenção, o mercado da saudade é um mercado interessante, mas você precisa estudar muito a viabilidade do teu produto, justamente porque os brasileiros estão pulverizados em Portugal. Eles não estão em um lugar só, eles estão muito pulverizados. E isso dificulta a chegada desses produtos, uma vez que muitos dos negócios que atendem esse mercado são pequenos comércios, pequenos varejos, que estão ali muito em função do bairro onde eles estão instalados. Então, atenção ao mercado da saudade. Gostou do material? Deixe seu comentário. Ficou com dúvida? Manda mensagem para nós que a gente vai ter o maior prazer em interagir com você. Quer saber mais? Marca um momento conosco. Tem vários links aí no artigo, ao longo do texto do artigo. Abraço, até o próximo conteúdo.